Olá pessoal, então dando continuidade, vamos falar sobre a evolução dos sistemas de arquivos, melhor, dos sistemas de informação, que aí abordaremos o sistema de arquivos, né? Então inicialmente as informações eram armazenadas em sistema de arquivos, né? Sistemas eletrônicos mesmo, de arquivos. Então, por exemplo, o Windows Explorer, né? Lá do Windows, ele é um exemplo de um sistema de arquivos do próprio sistema operacional. Então, como é que funciona, né? E como funcionava quando as pessoas desenvolviam aplicações para interagir diretamente com esses sistemas. Programas e arquivos orientados a cada unidade organizacional. Então, temos aqui N aplicações, por exemplo, para vendas, para departamento financeiro, e assim por diante. E para cada um deles nós tínhamos um arquivo específico, tá? Então podemos ver que determinada aplicação ela podia se conectar a mais de um arquivo, né? Mais de um arquivo. Então cada aplicação define e mantém seus próprios dados. Bom, isso existe um problema, né? Por quê? Porque aí aparece a questão da redundância. O que é a redundância? Repetição de informação no mesmo banco de dados, tá? Então eu tenho um sistema de armazenamento que, por exemplo, eu tenho aqui três aplicações, uma de produção, uma de vendas e uma de compras, certo? Então, para cada uma delas, eu tenho que registrar qual produto estou trabalhando. Então, esse produto pode ser o mesmo aqui da vendas, o mesmo da produção e o mesmo de compras. Então, eu tenho esse mesmo produto em três lugares diferentes. Então, estou armazenando-o 6 vezes. Então, isso é um exemplo de redundância. Bom, então, além disso, né, os problemas de redundância, eles causam inconsistências dos dados. O que é inconsistência? É o oposto da consistência. Consistência quer dizer estar correto, uma informação correta no banco de dados, uma informação consistente. Inconsistência é que não está correto. Por exemplo, em um arquivo, ele pode ser um valor ou pode estar descrito de uma forma. Em um outro arquivo, isso pode apresentar uma diferença, certo? O exemplo aqui, ó, é que nesse primeiro arquivo aqui, o mesmo produto, né, a mesma série aqui, ele está armazenado com o fabricante Y, enquanto aqui está fabricante X. Bom, um outro problema é a redigitação de informações, trabalho repetitivo que pode levar a erros. Ó, se você tem que armazenar em mais de um local, logicamente você tem que redigitar essas informações. Dificuldade de extração de informação. Por quê? Porque os dados projetados para atender a aplicação específica, né, geram dificuldades para o cruzamento de informações. Então, dados pouco confiáveis e de baixa disponibilidade. Além disso, né, os sistemas baseados em arquivos, eles geram o quê? Dados gravados em disco, usando estruturas de dados. Então, isso requer o quê? Acesso, né, e um conhecimento sobre essas estruturas. Se vários programas compartilham os mesmos dados, todos devem conhecer e manipular essas mesmas estruturas. Então, o que acontece se houver uma alteração nessas estruturas de dados? Todos os programas deverão ser alterados. Bom, para isso, né, é um outro motivo também que foi
projetado, descoberto, né, o sistema de banco de dados. Então, ele é construído justamente para sanar esse problema de redundância. Então, cada informação ela é armazenada uma única vez. Então, por exemplo, em um sistema, você chega numa loja, num banco, no hospital, seu cadastro pessoal, por exemplo, né? Ele é feito uma única vez. E toda vez que você é referido a algum serviço ou algum produto, ele pega o teu cadastro único, certo? Que foi armazenado uma única vez. Então a ênfase está nos dados aqui. Usa modelos de dados, que a gente vai ver mais na frente. Independência de fatores físicos ligados à forma de armazenamento, ou seja, a gente não vai se preocupar como os dados estão sendo armazenados, que é estruturas de dados, tá? Tipo ou tamanho desses dados. Então, essas informações ficam no repositório, né? Num sistema gerenciador de banco de dados, SGBD, onde são armazenados esses elementos de mais baixo nível. Então, aqui nós temos um único banco de dados e temos várias aplicações acessando o mesmo banco, tá? Então, se eu altero uma informação aqui no meu banco de dados, ele é disponibilizado para todas as aplicações que estão acessando-a, certo? Então aqui eu resolvo o problema da redundância. Problemas no desenvolvimento de aplicações de banco de dados. Então, arquivos devem ser projetados para atender diferentes necessidades. Isso exige o quê? Estruturas de dados complexas. Então, o banco de dados é acessado por múltiplos programas, tá? Então, quando eu tenho um sistema de arquivo, ele gera um problema, né, na questão do acesso, tá? Mas quando eu tenho um banco de dados, ele foi projetado justamente para atender a N aplicações simultaneamente. Então, múltiplas equipes de desenvolvimento podem estar envolvidas. Definição da estrutura de banco de dados. Então, a estrutura de forma centralizada deve estar disponível para muitos usuários, certo? Bom, os dados devem estar corretos, a questão da consistência, como eu falei. Então, vem de correto. Programas devem garantir a manutenção de restrições de integridade. Por exemplo, um exemplo de restrição de integridade. Regras que estabelece quando uma base de dados está correta. Vamos a um exemplo prático. Um aluno não pode possuir duas aprovações na mesma disciplina em seu histórico. Então, isso é uma regra de restrição de integridade. Veremos mais na frente sua aplicação prática. O banco de dados é acessado por múltiplos usuários de forma concorrente, ou seja, de forma simultânea, ao mesmo tempo, concorrendo. Então, programas devem implementar controle de acesso concorrente, programação complexa e de difícil depuração. Então, tudo isso é resolvido com um sistema de banco de dados. Mais ainda, nem todo usuário pode acessar qualquer informação. Então, existe, por exemplo, informação em um departamento, em, em um local de trabalho, que só o gerente, só um superior pode acessar. Quem é que vai dar essa visibilidade, essa permissão? E quem é que vai negar para o outro perfil de usuário que não seja o gerente? É o banco de dados. Outra coisa que o banco de dados provê, dados são de importância vital e não podem ser perdidos, ou seja, a questão de ter cópias de backup. Não só cópias de backup o banco de dados possui, mas também ele tem mecanismo de recuperação após uma falha. Por exemplo, o sistema deu problema na hora de armazenar, na hora de concluir uma transação. Então o sistema ele restabelece ao último estado consistente.
Então, transações confirmadas ao usuário não podem ser reprocessadas. Tá? Isso quer dizer o quê? Confirmou, imagine, por exemplo, você fazendo uma transação bancária. Então, você fez uma transferência, confirmou, então foi correta. Então, pronto, não pode mais desfazer. Programas devem implementar mecanismos de tolerância a falhas. Então, isso daqui é resolvido pelo banco de dados, como eu falei, tá? Ele tem mecanismo de recuperação de falhas. O que vem a ser o SGBD, né? É um sistema gerenciador de banco de dados. Ele é um sistema, de propósito geral, cujo objetivo é, de maneira eficiente, armazenar grandes volumes de informação e permitir ao usuário buscar e atualizar essas informações quando solicitado. Então podemos observar que três coisas estão sublinhadas: armazenar, buscar e atualizar. Então o sistema de banco de dados, ele se propõe, né, a armazenar grandes volumes de dados, a permitir consultas a esses dados, depois de armazenados, e permite também que esses dados sejam atualizados. Que atualizar seria uma nova informação, alterar um dado que já está lá no sistema, ou até remover. Então, conceitualmente, existe o sistema de banco de dados, SBD, que ele é formado por quatro coisas, quatro componentes essenciais. Os dados, que são as informações mantidas lá no banco de dados. O software, por exemplo, o SGBD, né, que permite esse armazenamento, que permite a gente criar as tabelas, recuperar os dados. O hardware, ou seja, onde está armazenado, dispositivo físico. E as pessoas, né, que irão manipular, que envolvem, além do usuário, né, os programadores, os administradores de banco de dados, projetistas e analistas e assim por diante. Ok? Então, o sistema de banco de dados, ele tem algumas características. Por exemplo, desenvolvimento mais flexível e produtivo, integração dos dados em nível empresarial, transparência dos dados quanto às aplicações. Vamos comentar um pouco sobre cada um. Desenvolvimento mais flexível e produtivo. Isso quer dizer que eu vou desenvolver minha aplicação sem me preocupar como ela vai interagir com o banco, como o banco vai guardar essas informações. Eu vou integrar depois ao banco de dados. Transparência. O usuário não vai ver como isso vai ser efetivado. Maior controle sobre a integridade, então aquela questão que nós já vimos. E mais controle com relação à segurança dos dados. Então, o sistema de banco de dados, ele não é nada mais, nada menos do que um banco de dados com software, ou seja, um pacote, né? Então, mais uma vez, nós temos aqui as aplicações, né? O SGBD, e temos aqui o banco de dados armazenado, ou seja, as informações armazenadas. E essa definição de bases armazenadas? Essa definição a gente chama de metadados, que são dados sobre dados. Então, em um ambiente de um sistema de banco de dados, nós temos aqui no alto nível os usuários desse sistema, programadores, analistas, etc. Temos os programas de aplicações, ou seja, a minha aplicação que vai acessar um banco. Aqui nós temos todo um software de banco de dados, o SGBD, né? Alguns exemplos: Oracle, IBM DB2, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, certo? O SGBD ele tem dois grandes módulos, que são o programa para processamento de consultas,
certo? Que ele vai trabalhar diretamente aqui com a aplicação, recebendo as requisições e traduzindo para esse módulo aqui mais embaixo, que é um software que acessa diretamente os dados, certo? Os dados aqui armazenados. E aqui nós temos os metadados, que são dados sobre dados, informações sobre o próprio banco. Um exemplo aqui, ó, vamos trazer aquele nosso exemplo lá do mundo acadêmico, né? Que temos alguns integrantes, como alunos, disciplinas, departamentos, relacionamentos. Disciplinas são ofertadas por departamentos, alunos são matriculados em disciplinas. Então nós temos aqui três tabelas: tabela aluno, tabela curso e a tabela disciplina. Cada uma dessas tabelas possui um conjunto de informações, né? Aqui aluno, sobre aluno, curso, sobre os cursos ofertados, né? Disciplina sobre as disciplinas ofertadas. Então, o banco de dados relacional, ele apresenta as informações através de tabelas. E aqui nós temos o número do curso, né, que é comum nessas duas tabelas, curso e disciplina. Então, qual o problema que existe em um banco de dados? É só vantagem? Não. Alguns problemas, ou podemos dizer, alguns fatores, né, que devemos levar em consideração é o alto custo. Então, não é barato, né, manter um banco de dados. Ele é um sistema a ser aprendido e gerenciado também. Ok? Então, com isso, a gente encerra mais essa parte aqui sobre as tecnologias, né, de banco de dados.